Ainda não é possível mensurar os impactos da tragédia nas lavouras gaúchas, cenário que se repete na triticultura, que também contabiliza perdas consideráveis na indústria. Dos 40 moinhos de trigo no Rio Grande do Sul, mais de 30 foram atingidos pelas enchentes. Para falar sobre os efeitos das chuvas no segmento produtivo do cereal, recebemos o presidente da Abitrigo, o embaixador Rubens Barbosa. Nesta conversa, nosso comentarista Miguel Daúde também vai estar aqui com a gente. Boa noite, é um prazer tê-los aqui no RN. Se o Daúde me permite, eu começo com o embaixador. Qual que é a situação de momento dos moinhos atingidos? Foi possível, de alguma forma, salvar os maquinários e o cereal estocado nos silos? Boa noite. Olha, boa noite, obrigado pelo interesse de vocês. Nós, na Abitrigo, estamos em contato com moinhos no Rio Grande do Sul para avaliar inicialmente o impacto, né? Nós temos 3 moinhos apenas que são sócios da Abitrigo. Os outros moinhos, mais de 30 que existem no Rio Grande do Sul, não são sócios, a gente não tem informação direta, estamos telefonando e, com dificuldade, alguns não respondem, mas, em resumo, o que eu posso dizer, pela informação que a gente escolheu, é que há grandes perdas desses moinhos de porte médio e pequeno porte, das máquinas que estão no térreo, né, que foram afetados pela inundação, e também os silos, alguns desses moinhos com silos, também tiveram um problema, que os silos, ou alguns explodiram, outros foram inundados, outros caíram. Nós não temos como você falou, é muito difícil fazer uma avaliação hoje do custo de tudo isso, porque muitos ainda estão com água, né? Isso em termos da indústria. Em termos da produção, ao contrário da soja e do milho, a semeadura do trigo vai começar só no final do mês, desse mês de maio. Talvez nas áreas onde se planta trigo e onde ainda há água, talvez atrase um pouco a semeadura, entendeu? Então, em termos de produção, até aqui não houve prejuízo porque não houve o plantio, não é? Nós vamos ter que avaliar a partir do próximo mês o efeito, né, nessas áreas que foram tomadas pelas águas. Então, esse é o quadro geral do impacto das enchentes nos moinhos e na produção, pelas informações que nós temos. Perfeito. Daúde, o Brasil é um grande importador de trigo, mais de 90% vem da Argentina. Em uma situação complexa como a que a gente está vivendo, a gente pode ter um incremento das compras internacionais de trigo? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, embaixador. Boa noite, meus amigos que estão nos assistindo no Canal Rural. Não tenha dúvida que sim, né? Esse desastre ambiental que nós tivemos, nessa catástrofe no Rio Grande do Sul, ela se soma, evidentemente, já a um certo desânimo na produção de trigo em decorrência dos preços internacionais, porque muitas vezes ficou mais fácil, é mais fácil você importar o trigo do que produzir aqui. Então, você tem um desestímulo nesta área. Mas, João, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o embaixador. Se ele acha que esse evento climático no Rio Grande do Sul pode, né, como o João pergunta, eu faço essa pergunta ao senhor, vai prejudicar a nossa produção e elevando o preço do nosso pãozinho? Olha, como vocês sabem, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de trigo. O primeiro é o Paraná. Mas, nesses últimos 4, 5 anos, a produção de trigo tem aumentado significativamente no Brasil. Quer dizer, essa semana, a Conab divulgou mais uma projeção de produção do trigo e manteve os 9 milhões de toneladas da produção, um pouquinho mais de 9 milhões. Nós já plantamos 11 milhões. Então, aqui no Brasil, o fato de a colheita no Rio Grande do Sul provavelmente, de alguma maneira,
ser afetada, na minha visão, não vai afetar significativamente a produção nacional, porque outros estados estão produzindo. São Paulo, por exemplo, passou para produzir mais de 500 mil toneladas, né? E a Embrapa está desenvolvendo o trigo no Cerrado. Mais de 300 mil toneladas são colhidas lá. E você tem, até no sul do Nordeste, né, no Ceará, no Piauí, plantações de trigo, no oeste da Bahia. Então, a produção é possível que se reduza um pouco, dependendo do efeito no Rio Grande do Sul. Mas os preços nessas últimas semanas, como você falou, o preço no começo do ano vinha caindo. Mas nessas últimas semanas houve um aumento do preço internacional do trigo. Não por causa da questão do Rio Grande do Sul, porque o Brasil não é um exportador importante de trigo, né? O Brasil está exportando muito do Rio Grande do Sul, mas ainda é um exportador marginal. O aumento do custo internacional, do preço internacional nas bolsas, né, de Chicago e outras, subiu por causa de uma situação climática também na Rússia. A Rússia é um grande produtor e, sobretudo, um grande exportador de trigo. Normalmente, a previsão da safra da Rússia é 90 a 95 milhões de toneladas. Esse ano, por causa de condições climáticas, há previsões de 80, 80 e pouco, até gente com menos de 80. Então, por causa disso, houve um aumento no preço do trigo. Então, a formação do preço aqui no Brasil depende da formação do preço no exterior. O preço aqui no Brasil não depende da produção interna, que depende do consumo, dos estoques, da produção global. Então, houve uma alteração no preço para cima, o que talvez não venha a desestimular a produção do trigo aqui no Brasil. Mas eu não acho que as condições aqui internas vão demandar um aumento muito grande das importações. A previsão que a indústria está fazendo, que nós estamos fazendo, é uma importação de trigo, como nos anos anteriores, entre 5 e 6 milhões de toneladas, que é o que o Brasil importa normalmente, porque o trigo que é plantado aqui no Brasil começa a ter outras utilizações também, outros usos. Além da exportação, já chegamos a quase 3 milhões de toneladas, esse ano possivelmente vai ser ao redor de 2 milhões, bem abaixo, mas o trigo é usado para forragem e no Rio Grande do Sul estão começando a utilizar o trigo também para a produção de etanol. Então, o trigo não é só para produzir farinha hoje. Então, essa produção é usada para essas outras ações, atividades, e a importação vai continuar a existir. Mesmo se as previsões da Embrapa se realizarem, daqui 10 anos a gente tiver 20 milhões de toneladas, na minha visão, o Brasil ainda vai continuar a importar. Nós vamos ter trigo para dizer que a gente pode ser autossuficiente, mas dependendo da variedade, dependendo das circunstâncias, o Brasil ainda vai importar trigo, sobretudo da Argentina. Embaixador, João, só gostaria de ter mais o embaixador. Hoje nós ouvimos o ministro Fávaro comentar que vai incentivar a produção de trigo em outros estados para não ficar dependente, né, do Rio Grande do Sul. E a gente sabe, o senhor até já citou, o Mato Grosso será a nova feira do trigo tropical no Brasil. O senhor acha que isso vai ser rápido ou não? Olha, como eu disse, a Embrapa acha que nos próximos anos, nos próximos 10 anos, a produção do Cerrado, do Mato Grosso, Tocantins, o norte do Distrito Federal, Goiás, nessa região do Cerrado, a produção vai chegar a 20 milhões de toneladas.
quer dizer, conjunto no Brasil, né? Vai aumentar significativamente a produção no Cerrado. Então, eu acho que o ministro está refletindo esse plano da Embrapa. Nós atuamos muito junto ao Ministério da Agricultura no governo anterior e nesse governo. Eu tive com o ministro lá também para estimular esse plano, porque para a indústria, quanto mais houver alternativas de trigo, melhor. Né? Nós não ficamos dependendo nem das condições climáticas aqui no Brasil, nem da importação de trigo. Você sabe que o ano passado e o ano anterior teve uma grande crise climática também na Argentina. A Argentina produzia, né, 22 milhões de toneladas, reduziu para 15, 12 milhões de toneladas. Nós tivemos uma reunião com os argentinos essa semana e a previsão deles é uma safra de ao redor de 17 milhões de toneladas. Está aumentando a produção lá. Então, diminui o risco. Né? Por isso que eu estou repetindo que não há nenhuma previsão, nenhum risco de desabastecimento de trigo no Brasil. Mas, como o ministro falou, essa iniciativa da Embrapa, que não é de agora, não é? Essa iniciativa da Embrapa, pesquisando novas sementes, pesquisando técnicas para enfrentar um outro tipo de clima, porque, como a gente sabe, o trigo é o chamado cultura de inverno, lá no Rio Grande do Sul e no Paraná, e vai ser uma cultura tropical lá no Cerrado. E também o combate às pragas, né? O brusone, que afeta a produção. Esse é um trabalho que a Embrapa está desenvolvendo já há alguns anos, não é um trabalho recente, é um trabalho que vem se consolidando há vários anos e que começa a dar resultado. E do ponto de vista da indústria, né, da Abitrigo, dos moinhos, isso é um fato muito positivo, porque vai dar alternativas para os moinhos de compra de trigo, trigo nacional e o trigo estrangeiro. Perfeito. Quero agradecer a presença do presidente da Abitrigo, o embaixador Rubens Barbosa, nosso comentarista Miguel Daúde. Uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.